Amém? Amados, nós vamos hoje, nosso estudo essa noite, é um estudo importantíssimo. Parece até que eu combinei com a missionária sobre esse estudo, que ela não sabe nem que estudo é que eu vou ministrar essa noite. Mas ela já começou falando sobre precipitação. Porque o crente que não obedece e que faz o que vem na sua cabeça, ele é um precipitado. Verdade. E a palavra de hoje está dizendo para nós, assim, o título que eu dei para esse estudo está dizendo: o irmão precipitado perde a sua bênção. E perde, irmão. Creia nisso, porque perde a sua bênção. Veja você o que diz o nosso texto básico. Provérbios 19, versículo 2. Se você quiser, pode se ouvir, não tem problema não. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com seus pés, peca. Você vai entender o que é que esse texto está falando. Vamos entender que o ser precipitado é agir ou falar sem pensar nas consequências daquilo que faz, sem primeiro buscar a Deus, esperar em Deus, ou esperar de Deus a resposta para a sua bênção, para aquilo que você quer fazer. A palavra ainda nos ensina que é a causa do sofrimento de muitas pessoas aqui na face da terra. E tem muitos evangélicos sofrendo porque tem precipitado, tem feito as coisas erradas. Aí ele para e pergunta: mas o porquê eu não estou entendendo, o porquê eu estou carregando essa cruz tão pesada? Mas é falta de você fazer uma retrospectiva do que você tem feito nos últimos tempos e ver aonde é que você errou, aonde é que você pecou, que tipo de pecado você cometeu. É questão de você fazer isso, ver aonde você errou. E muitas das vezes o homem age com precipitação, não ouve a voz dos seus líderes, não ouve a voz dos seus irmãos, não ouve nem sequer a voz de Deus. Verdade. Como você não quer perder a sua bênção? Como? A palavra é séria e verdadeira. Veja a história, a saudação que a missionária trouxe sobre o rei Saul. Por que o rei Saul perdeu o seu reinado? Porque Deus tirou de Saul o seu reinado, tirou de Saul aquele espírito que Deus tinha colocado sobre ele. Verdade, Deus. Porque ele parou de ouvir a voz do Senhor. Verdade. Então o crente que é desobediente, o crente que não obedece, o que ele está fazendo? Ele não está ouvindo a voz do Senhor. Qual é a tendência para esse irmão? Cair. Nunca chegar ao objetivo que ele almeja. Porque ele não está sabendo ser servo. Então veja você o que a palavra nos ensina, a forma que a palavra fala para nós, porque a palavra diz com uma clareza muito grande que é a palavra precipitação. Vocês sabem o que significa a palavra precipitação? Amado, a palavra precipitação fala para nós que é um precipício, é um abismo, é a perdição das nossas almas. Esse é o significado da palavra precipitação. Se nós recebemos o ensinamento
O Senhor nos dá um ensinamento através da Bíblia. Por quê? Nós vamos continuarmos precipitando as coisas. Então, amados, veja você que a Bíblia diz que quem age precipitadamente, ele é o quê? Ele é louco. Quem age precipitadamente está jogando para o alto o seu ministério, a sua vida é religiosa, a sua vida espiritual. Então ele é chamado de quê? Porque quem faz isso só pode ser louco. Talvez você fique anos e anos e anos e anos dentro de uma igreja, aí de repente você resolve se transformar. Mas não é se transformar para o bem, não, para a obediência, não. É se transformar dizendo: eu sou líder, eu sou, faço o que eu quero da forma que eu quero. Errou grandemente aí. Não faça isso. Quem faz isso, dá-se o nome de louco. Não faça isso. Você quer ver? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Nós temos aqui 9 referências. Eu vou começar aqui pela frente aqui, com a irmã Marinalva. Provérbios 14, 29. Irmão Gustavo. Provérbios 29, 20. Ela está com a criança, deixa quieto. Já sei que ficou demais. Diaconisa Maria Benilda. Provérbios 18, 7. Irmão Robson, Hebreus 10, 25. Vamos ver aqui um menor para a irmã ler. Pode ser para a irmã Gênesis 16, versículo 1. Hein? A irmã Letícia. Gênesis 16, 1. Vamos lá. Irmã Maiara. É Gênesis, não é provérbio não, viu, irmã Letícia? Irmã Maiara. Gênesis 25, versículo 27. Vamos ver a outra irmã, Leidiane, né? Eu aprendi, ó. Gênesis 37, 5. Aí vamos ali, agora começa novamente lá. Irmã Conceição. 2 de Pedro 2,19. Está lá no final, irmã. Está lá no final. 2 de Pedro 2,19. Vamos ver ali. Irmã Ruth. Provérbios 15, 22. São só essas referências, viu, irmã? São 9 referências. Veja você que nós queremos verdadeiramente entender o que é que a Bíblia fala sobre esse assunto. Porque não é só ficar na minha palavra, no que eu estou dizendo, é ver o que a Bíblia nos ensina. Vamos começar lendo aqui Provérbios 29, 20 com a irmã Marinalva. 14, 29. Gustavo primeiro. 14, 29, verdade. O laudanismo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipita e exalta a loucura. Amém. Olha, preste atenção o que é que a Bíblia fala. O longânimo é grande em entendimento, quer dizer, ele não sabe. Veja o que a Bíblia fala. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, esse tá, de ânimo precipitado é aquele que não ouve a voz do Senhor e toma a decisão da forma que ele pensa, do jeito que ele quer, tá? Então, isso inspira o quê? A loucura. É isso que acontece. Muito bem.
fala, como você fala. Muitas das vezes você está conversando com um irmão e você precipita no falar, e aí você ofende o irmão. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Você tem acontecido isso com você? Ou você já viu isso acontecer? Você já viu alguém precipitado nas palavras? Eu já vi muitos. E começa a falar igual uma matraca, não para não. E aí, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então nós temos que termos cuidado. A Bíblia nos ensina que nós temos que medir, tá? Temos que medir consequências daquilo que nós falamos. Leia para nós 29 e 20 do livro de Provérbios, por favor. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança de tudo que ele tem. Isso, amém. Maior esperança há para um insensato do que para eles, para o homem precipitado. Se você parar para pensar, quem é insensato? Aquele assim, parado, coitadinho, tá? Sabe nem falar direito, fala pouco. Esse é um homem insensato. Mas veja que a Bíblia ensina que melhor seria ser insensato do que precipitar na palavra, no falar. O prejuízo espiritual poderá ser muito grande para o precipitado, para aquele falante, falador. Tem gente que é falante, viu, irmão? Tem gente que é uma bênção para falar. Ele é extrovertido, ele não tem dificuldade para falar. Aonde ele chega, ele toma conta do ambiente. Mas se ele for precipitado, o que vai acontecer? Ele vai falar coisas que não deve falar. Muito bem. A Bíblia ensina que algumas decisões precipitadas, como a desobediência a Deus, não honrar o seu ministério, tomar certas decisões, sem primeiro consultar a Deus e aguardar uma resposta, sair da igreja de Deus, de onde Deus o colocou. Amado, então você fala assim, mas eu não tenho livre-arbítrio. Tem, você tem o livre-arbítrio para escolher. Mas você esquece de colocar-se na presença de Deus e perguntar a Deus se foi Ele que te colocou aqui. Se Ele te colocou aqui, então não saia. Porque se você sair, você não vai se dar bem. Depois você vai ter que voltar e abaixar a cabeça com a cara assim meio lavada, né? Não tem jeito. Por isso nós temos que ser obedientes. Por isso nós não podemos ser precipitados. Nós podemos até fazer as coisas, mas aguarda, fala com o Senhor, aguarda o Senhor, tá? Falar contigo. Se o Senhor falar para você assim, saia, a hora é essa, você pode sair com a cabeça erguida, que você não se dará mal em lugar nenhum, você vai ser honrado. Mas se Deus não te falar, te aquete, fique quieto, que vai ser melhor para você. Então vamos entender o que é que Deus fala conosco. Mas antes de nós vermos sobre esse assunto aí, vamos ler Provérbios 18:7 primeiro, só para você entender e você entrar dentro do assunto com consciência. A boca do tolo é sua própria destruição, e os seus lábios é um laço para a sua alma. Amado, não precisa de explicar muito. A Bíblia está dizendo o que tem que ser feito, o que acontecerá se você
decisões. Essa decisão que eu digo não é só na decisão de permanecer na igreja, não. É a decisão de falar, é a decisão de dar testemunho, é a decisão até mesmo de evangelizar. Mas vamos dar sequência e vamos ver aí o que fala Hebreus 10, 25 também. Por favor. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Então veja você a clareza da Bíblia, quando ela fala para nós, quando ela começa dizendo aí no versículo 25 do capítulo 10 do livro de Hebreus, não deixando nossa congregação, como é costume de alguns. Vocês sabem que isso é costume de alguns. Não pode o pastor dar uma cajadada que ele diz logo: eu não volto nessa igreja. Esse pastor é isso ou é aquilo, e começa a falar. Mas a Bíblia tem nos alertado e tem falado para nós. E ela diz para nós que ande admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Qual é aquele dia? É o dia do juízo, amado, que está se aproximando. É o dia que Jesus virá sobre as nuvens, buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Isso está chegando, está muito próximo. Então tenha cuidado, ou melhor, cuide-se. Ainda dentro desse item, as consequências de um ato precipitado. Vocês conhecem, lembram da história de Sara, Abraão e Agar? Sara, mulher estéril. Abraão não tinha filhos para deixar como herdeiros da promessa de Deus. Aí combinaram Sara juntamente com Agar, e Agar deitar com Abraão, para que Agar viesse dar a Abraão um filho. E esse filho trouxe consequências gravíssimas. Até hoje está aquela briga lá, aquela luta entre irmãos que não se entendem. O Oriente Médio é guerra em cima de guerra, é um matando os outros, tudo provocado por esta desobediência. Tá? Vocês quiserem entender melhor, leia a Bíblia. A Bíblia vai contar essa história para vocês de forma que eu creio que vocês vão entender. Aquela união provocou o nascimento de um moço chamado Ismael. Ismael houve depois de Ismael uma divisão muito grande. Ismael começou a liderar, tá? Ele foi considerado o pai dos árabes. Então por isso nós temos que lermos Bíblia para entendermos. Mas Deus cumpriu a promessa que Ele tinha feito a Abraão e a Sara. Veio o seu filho, que foi chamado de Isaac e tido como pai dos judeus. Então, amado, é muito sério. Então você veja a desobediência. Qual é o prejuízo que a desobediência traz? É muito grande. Você vê que até hoje o conflito existe e está aí para quem quiser ver. Muito bem. Leia para mim, por favor, Gênesis capítulo 16, versículo 1. Saiu a mulher de Abraão e não lhe dava filho, tendo porém uma serva de circunstância, por nome de Agar. Sim, amém. Amém. Isso é só para vocês entenderem, amados, como Deus faz, a forma que Ele faz,
como Ele faz, e nós temos que entendermos que a soberania de Deus não se abala em momento nenhum. Eu vou ler novamente esse versículo primeiro e mais um pouquinho para você entender, e é assim com mais clareza. Ora, Sarai, depois foi chamada de Sara, viu, irmãos? Não entenda não, porque ela leu Sara, aí ela não. Primeiro o nome era Sarai. Mulher de Abraão, não lhes dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que ela acabou abandonando, fugindo de Canaã. Foi aí que Deus tomou Ismael em suas mãos, tomou Agar em suas mãos, e não deixou que eles perecessem. É verdade. Deus cuidou deles, e Ismael cresceu. Aí foi quando provocou essa separação. Mas não vamos entrar nesse detalhe não, porque aí é preciso que você ler muito para poder entender. Vamos continuar caminhando. Veja você a causa de Esaú, e uma escolha precipitada. Quem era Esaú? Esaú era o primogênito de Israel. Mas Esaú precipitava as coisas. Ele não observava o que Deus tinha colocado em suas mãos, que era a primogenitura. Que naquela época era uma coisa importantíssima para o primogênito. Tocou com Jacó. Por um prato de leite. E com a ajuda da esposa de Israel, o Senhor, seu pai Israel, abençoou Jacó na sua morte. E depois que abençoava, não tinha como voltar atrás, viu, irmãos? Não tinha como voltar atrás, estava abençoado e acabou. Tá? E aí Jacó passou a ser o primogênito. Por isso houve uma perseguição, houve uma guerra muito grande entre os dois irmãos, tá? Por causa desse fato. Então, tudo gerado por quê? Tudo gerado pela precipitação, irmãos. Então você que está caminhando, começou a sua caminhada, tá? No caminho eclesiástico, no caminho em busca da sua libertação, da sua salvação. Não precipite as coisas. Nada. Se Deus colocou na tua mão, é porque você pode carregar. Então, não olhe para trás e nem desista daquilo que Deus te autorizou, daquilo que Deus permitiu para a sua vida. Eu posso citar um exemplo simples aqui. Um casamento, por exemplo. Começa uma briga aqui, uma briga ali, uma pinguinha aqui, uma pinguinha ali, e a coisa vai crescendo. Aí daqui a pouco o irmão, a irmã, acha que está pesada demais a sua cruz e quer pegar a sua cruz e abandoná-la. Não. Se aconteceu porque você pediu. Se você pediu, Deus te ouviu e te atendeu.
Então não jogue a sua cruz fora. Carregue-a. Isso é sério, irmãos. Tem muita gente perdendo a sua bênção, o milagre na sua vida, porque tem jogado a sua cruz fora, tem deixado ela de lado. É duro, só sabe quem vive o assunto, o problema. Mas nós, biblicamente, entendemos que Deus não daria maior ou mais pesada do que a que você poderia carregar. É difícil, não é fácil, mas não é impossível. Então, veja você também, vamos ver. Bom, eu já falei de Esaú, mas leia para nós aí, Gênesis 25, só o versículo 27, por favor. E cresceram os meninos. Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Amém. Por causa daquela atitude precipitada, que o povo, o povo de Israel, a maior parte vive em tendas. É como nômades. É como nômades. Então, amados, nós temos que observar isso. Veja você, José, e as consequências das palavras precipitadas. Deus mostrou em sonho para José que ele liberaria toda a sua família e seus irmãos. E Deus não autorizou que ele contasse nem falasse, mas ele precipitou e contou o sonho. Era 10 irmãos. Os irmãos 9 se levantou contra José. Por isso aconteceu tudo o que aconteceu com José. Mas, pelo outro lado, entendemos nós também que tudo aquilo já era planos de Deus. Porque a seca, a fome viria. E Deus não deixa que o seu povo, os seus, se perca ou morra. Deus preparou tudo para que José, como chefe, prefeito, diretor do Egito, segunda pessoa de Faraó, pudesse alimentá-los, levá-los para o Egito, aonde a sua família cresceu e muito. Então, só para vocês entenderem, vamos ler Gênesis 17, versículo 5, por favor. Leia rapidamente, nós temos que escutar. Abraão já não seria o teu nome, e assim Abraão foi por várias numerosas nações constituídas. Amém. Veja você, tudo criado, causado, porque José falou sem pensar, e com isso suscitou a ira entre os seus irmãos. Se você ler aí até o versículo 11, você vai achar também essa passagem, vai entender melhor. É porque é muito versículo, nós não temos tempo para ler todos, viu? Mas se você que está sentado aí, ler, você vai entender. Então, a precipitação nos torna o quê? Escravos. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O que é vencido fica escravo do vencedor. Ele não tem para onde correr, nem por onde correr. Leia aí 2 de Pedro 2,19, para nós entendermos melhor, por favor. Prometendo a liberdade, sendo ele mesmo servo da corrupção, porque o que alguém diga servo de tal caso também é meu servo. Amém. É simples, é fácil. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Se você é servo da corrupção, como é que você pode prometer liberdade para alguém? Como é que você pode prometer alguma coisa para alguém se você é servo da corrupção? Também é servo. Não tem outro meio, outra forma, nem outro jeito. Se você deixou se levar pelo nós falamos aqui pelo alugar, o outro falar,
tentar, porque tem pessoas, amados, que vamos dizer assim, você consegue dominá-lo. Ele é autossugestionável. Você começa a falar com ele, daqui a pouquinho ele começa a concordar com você. É fácil de você dominar uma pessoa, principalmente se você tiver uma certa credibilidade. Você vai começar a falar, a pessoa que não raciocina bem, ele é autossugestionável, daqui a pouquinho você está fazendo com ele o que você quer. Mesmo que daqui a 10 minutos, 15, meia hora, ele volta assim e se arrepende. Mas você vai fazer o que ele quer, ele vai fazer o que você quer. Isso é fácil? Isso já aconteceu comigo muitas vezes. De eu conversar com a pessoa e ela ser autossugestionável e ela fazer o que eu queria que ela fizesse. Mas eu sabia que daqui a pouquinho ela ia se arrepender, porque ela ia pôr os pés no chão. Então, amado, e eu não sou diferente de ninguém. Tem muita gente que tem credibilidade na conversa, tem uma fala bonita. Daqui a pouquinho está fazendo a pessoa fazer o que ele quer. Tá? Então, só para vocês raciocinar e pensar, viu? Tá? Decisão de fazer mal a alguém. É uma pergunta que nós fazemos. Consequência, justiça, condenação, prisão, destruição da vida e da família. Quando você precipita nas coisas, tá? Ou você pensa em fazer mal a alguém, você não pensa, não raciocina que você estará trazendo destruição para você e para a sua família, ou para todos aqueles que te cercam, para todos aqueles que estão do seu lado. Então nós temos que pensar nisso aí. Veja você, eu vou citar algumas coisas aqui, porque eu tenho anotado, é o meu estudo. Casamento precipitado, primeiro item. Eu tenho aqui 1, 2 itens, 3, 4 itens. Primeiro item, casamento precipitado sem ouvir os pais, pastor ou líder. Isso vai gerar para você choro e angústia. A Bíblia está nos ensinando dessa forma. Vai gerar choro e angústia. E é um direito que você não tem depois. De dizer ou reclamar, ninguém me ajudou, ninguém me orientou, ninguém falou comigo. Então não faça. Ou pare e pense e raciocine. Segundo item, incluir alguém em uma liderança. Esse é um grave erro que muitos pastores têm cometido. Porque a pessoa é bonzinho, é boazinha, é cheia de vontade, é servidor atencioso, mas não tem qualidade para a liderança. Aí o pastor, para ajudá-lo, para honrá-lo, pega ele, consagra a um cargo. As consequências virão depois, irmãos. Tá? As consequências virão depois. A palavra diz para nós que ou o cargo de confiança, sem primeiro prová-lo, perdas irreparáveis vai acontecer. Então isso é sério, tá? Isso é sério. O terceiro item diz dar crédito a uma pessoa, a uma palavra profética. Veja você dar crédito a uma palavra profética. Muitas das vezes o homem precipita, recebe uma profetada em nome de uma profecia e sai saltitando de alegria dizendo: olha, Deus falou comigo. Amado, cuidado. Não é assim. A Bíblia nos ensina que a própria palavra testifica da profecia. É só você querer buscar a veracidade dessa profecia. Muito bem. A palavra diz que sem antes provar a tendência em ouvir o que a alma quer. Porque tem muita gente que anda atrás de profecia.
não pode ouvir falar. Olha ali naquela igreja, ó, tem um profeta lá que está fazendo isso, fazendo aquilo, e aí o homem sai daqui correndo, tá? Sacrifica até a sua bênção para ir lá no outro lugar para ouvir, tá? A profetada. Tá? Então vocês não têm motivo para fazer isso. Por que eu digo que não tem motivo? Porque o mesmo Deus que se diz estar lá, poderá ser o mesmo Deus que está aqui, porque o daqui é verdadeiro. Se o de lá for verdadeiro, o que está falando na boca do profeta lá não pode ser verdadeiro, porque se for verdadeiro não falava profetado, falava profecia, tá? Então nós temos que atentar para isso. Quarto item diz assim: tomar uma decisão sem antes ouvir conselhos. Leia para nós Provérbios 15, 22, só para vocês entenderem. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros. Amém. Eu peço perdão a vocês, não precisam não, só 2 minutinhos. Mas talvez eu não deixe carregar para ter direito. Mas nós já estamos terminando. Então vejam vocês, nós tivemos já vários casos aqui na igreja de irmãos que não ouviram a voz do Senhor, irmãos que disseram que tinha colocado na presença de Deus, mas não esperou Deus falar, precipitaram dizendo que Deus tinha falado. Eu não vou citar nome, irmão, porque eu não estou aqui para denegrir mais de ninguém. Mas agora, recente, separaram. Um dos casais se separaram, estão separados. Tá? Isso aconteceu não só com eles, aconteceu com mais pessoas aqui desse ministério. Não ouviu a voz dos profetas de Jesus, não ouviu a voz de Deus, não esperou Deus falar, e depois é tarde. As consequências virão, queira você sim, queira você não, aguente as consequências. Amado, eu estou falando porque nós temos vários casos aqui, e nós falamos que não daria certo, nós falamos porque nós não conseguimos ver as pessoas juntas como marido e mulher. Mas as pessoas achou que era perseguição. Não, Deus já falou. Até a família usou isso. Não, Deus já falou. Irmãos, não destrua sua vida. Não faça isso. Não destrua sua vida. Eu não estou falando, não tenho nada contra ninguém, estou aqui para apoiar, seja qual seja a situação, seja qual a decisão, eu vou estar caminhando, a igreja vai estar caminhando junto, do lado. Agora, não podemos pagar pelo seu erro, é você que vai pagar. Você que eu digo o seguinte: qualquer um que não ouvir a voz de Deus, qualquer um que tomar a sua decisão, você tomar a sua decisão, a igreja não vai pagar por isso. Quem vai pagar é você. Então, conclusão que nós chegamos. Guarde esta palavra para vocês todos. Acautelai-vos. Acautelai-vos. Guarde. Espera Deus falar. Aí você vai ser feliz. Amado, no Salmo 46:10 diz para nós assim, está tudo dentro da Bíblia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, diz a palavra do Senhor. Salmo 46:10.
Salmo 27:14 diz para nós: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e frutifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Veja o que a Bíblia fala. Tiago 1:19-20 diz para nós: sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A Bíblia é quem fala. Agora, ouve quem quiser, escute quem quiser, cada um tem um livre-arbítrio para tomar a sua decisão. E assim, a palavra precipitação afirma para nós e diz que o irmão precipitado perde a sua bênção. Amado, isso não é conversa de pastor, isso é verdadeiro. E se nós estamos na igreja, nós temos por obrigação de ouvir. Ouvir, eu digo a obrigação porque o homem sensato faz isso. Ouvir a voz do seu líder, ouvir as profecias da casa do Senhor. Você não precisa de acreditar na profecia, só confira ela, testifique com ela na Bíblia, na palavra. Só isso. Não precisa de mais nada. Amém, igreja? Amém. Então, graças a Deus. Olha, eu quero dizer para os irmãos que eu não estou aqui, nem vim aqui para puxar a orelha de ninguém não, viu? Ó, eu estou falando do estudo que eu tenho não é um estudo só, eu tenho 96 estudos catalogados, tá? E eu ministro um por cada culto. O que coube para hoje foi esse aqui, tá? Então, eu peço que algum irmão se zangar, não se zangue comigo, me perdoe. Não estou aqui para acusar, não estou aqui para fazer nada. Eu estou ensinando o que o Senhor me mandou para ensinar. Tá? Então, entenda vocês, tá? Que nós somos irmãos em Cristo. E o que eu puder ajudar, com certeza eu vou ajudar. Tá? Mas eu não posso deixar nem compactuar com aquilo que não é de Deus. Eu não posso fazer isso. E eu quero dizer para vocês que, mais um dia, obrigado por ouvir essa doutrina. Não seja precipitado, não precipite as suas decisões, seja sensato. Seja sensato. Amém? Vocês podem dar uma salva de palmas para Jesus?